Boa noite, família Ruivos. Relato: lobisomem atacou em Campinas, interior de São Paulo. Olá a todos, me chamo Lucas Plínio. O relato a seguir aconteceu com minha avó e minha tia em Campinas, no bairro Jardim Olina, nos anos 90. Quem conhece sabe que nos anos 90, o Jardim Olina era praticamente mato e eucalipto. Tem uma favelinha pequena no bairro, que antigamente era uma invasão. Minha finada avó tinha uma filha que morava ao lado da casa dela, com uma janela que dava acesso ao quintal da minha avó. Na época, minha tia estava grávida da sua segunda filha mulher. Estava prestes a ganhar o neném. O marido da minha tia trabalhava no Jockey Club de Campinas e minha tia ficava a maior parte do tempo sozinha. Uma certa noite, quando minha tia estava só em casa, ela ouviu uns arranhões na porta da casa, que na época era feita de madeira. Como não tinha muita iluminação na época, ela tentou ver pelos vãos da madeira o que batia lá fora. Mas ela via só uma sombra de um cachorro grande e preto. No mesmo instante, ela gritou à minha avó, que foi ver o que era, e minha avó viu a mesma coisa que a minha tia. No mesmo momento, ela abriu a janela dos fundos, que dava acesso a ambas as casas, e pediu para minha tia pular. Nisso, o bicho provavelmente sentiu o cheiro da minha tia trocando de ambiente e seguiu para a casa ao lado, que seria a da minha avó. Segundo minha finada avó e minha tia, o bicho começou a bater e arranhar fortemente a porta da casa da minha avó. As duas, desesperadas, começaram a gritar. Os vizinhos saíram imediatamente para ver o que estava acontecendo e se depararam com aquela criatura arranhando a porta. Como a maioria das casas eram de madeiras e muitas pessoas ainda estavam construindo suas casas, havia alguns pedaços de madeiras pelo chão, que foram usadas para espantar aquela criatura, que, encurralada, começou a subir nos telhados das casas, tentando fugir. Apenas uma rua de distância de onde o fato aconteceu, tem uma rodovia que se chama Anhanguera. Foi para onde aquela criatura correu. No dia seguinte, encontraram um rapaz pelado, atropelado e morto na mesma rodovia para onde aquela criatura correu. Agora pasmem, uma coisa que eu não contei no início. Tinha um rapaz conhecido que morava nessa comunidade e ele tinha ido de manhã, antes do fato acontecer, na casa da minha tia pedir sal e minha tia deu a ele. Coincidência ou não? Bom, o corpo do homem que encontraram pelado e morto era desse rapaz. Eu cresci com essa história na minha cabeça. Cresci na casa da minha avó, onde aconteceu aquela situação. E realmente a porta da casa dela era toda arranhada por fora. Ela nunca trocou de porta, porque nunca teve condições financeiras para isso. Essa foi a experiência da minha família com esse tal de lobisomem. Um abraço a todos. Relato: o dia que meu pai zombou do lobisomem e se deu mal. Olá, me chamo Silene Cordeiro. Irei contar alguns relatos vivenciados pela minha família. Bom, meu pai era um homem que não acreditava em nada. Tudo que a gente falava para ele, ele ria e dizia: isso não existe. Já minha mãe sempre nos dizia para não ficar até tarde na rua, que era muito perigoso. E certa vez ela nos falou: eu não sei o que acontece, sempre por volta das 2:30 da manhã tem um barulho estranho nessa rua, mas quando eu abro a janela para olhar para quem tantos cachorros latem, eu não vejo nada. E meu pai respondeu: para de converser, mulher, não existe nada. Você que é medrosa e tem medo de tudo, deve ser malandros ou drogados nessas ruas. Mas minha mãe continuava afirmando: não é, sei que não é. Quando for por volta das 2:30, eu vou te acordar. Naquele momento, eu e minha irmã caçula ouvíamos eles conversando sobre isso. E o meu pai, tirando o maior sarro, falou:
Então pronto, me acorde, que eu vou falar bom dia para esse tal bicho. Nisso fomos deitar. Me lembro como se fosse hoje. Morávamos numa casa feita de madeira. Era de esquina. E naquela noite, ouvimos barulhos de cachorros avançando em algo. Eu estava acordada, doida para ver o que estava acontecendo lá fora. Eu tinha 11 anos na época. Então levantei e sentei na cama. E ouvi a minha mãe dizer para o meu pai: "Lá vem ele." E meu pai ria e falava: "Vai ver, o lobisomem ouviu o que eu te falei e veio." Nisso aquela coisa pesada parou na esquina de casa, bem na frente da nossa janela, e lá ficou. Meu pai, todo cheio de graça, abriu a janela e viu aquilo. Nesse exato momento, entrei no quarto e pela primeira vez vi meu pai com medo de algo. Meu pai estava congelado e olhando pela janela. Então eu falei: "Deixa eu ver, mãe, quero ver também." E meu pai me respondeu: "Vai para o seu quarto, menino, e vai rezar." Eu, sem entender nada, fui. Só ouvi a minha mãe dizendo: "Ué, você não falou que ia dar bom dia a ele? Ele deve estar esperando." Meu pai, completamente incrédulo e gaguejando, falou bom dia. Quando ele terminou de falar isso, o bicho levantou e seguiu seu rumo. E eu do meu quarto só ouvi os barulhos dele indo embora e os cachorros acompanhando. Meu pai nunca mais duvidou de nada sobrenatural e nem chegava tarde em casa. Foi uma lição para a vida. Se não acredita, ao menos respeite, pois essas criaturas sobrenaturais nos rodeiam e nos ouvem. Agora segue outro relato da minha família. Relato: sussurrei o nome do lobisomem e ele me ouviu. Agora irei falar da minha avó, por parte de mãe. Minha avó era uma senhora muito inteligente, porém não tinha estudo algum. Filha de português com uma indígena. Minha avó tinha várias terras aqui na minha cidade, mas com o tempo meu avô foi torrando com mulheres de programa e até largou da minha avó por uma e deixou minha avó quase na miséria. Então ela ficou com 3 terrenos, que era perto do cemitério aqui da cidade. Esse cemitério existe até hoje e é o maior daqui. Bom, eu era criança, tinha 10 anos e amava ir para a casa da minha avó. A casa dela era muito humilde, mas quem não ama a casa de vó? Parece mágico o local, mesmo sendo humilde. E todos os finais de semana eu estava lá. E sempre ela me falava: "Menina, não passe das 11 horas brincando aí fora, é perigoso." E eu não entendia nada, mas quando ia ficando tarde, eu obedecia e entrava. E toda vez quando dava meia-noite, lá vinha aquele barulho de cachorros latindo, e passava bem em frente da casa da minha avó. E lá não tinha muros. Eu tentava olhar pelas frestas das madeiras, e ela me repreendia: "Não olhe, menina, você não vai querer ver o que está lá fora." Mas falar isso para uma criança é a mesma coisa de falar nada. Minha avó, vendo que eu não ia sossegar o faixo, falou que o barulho que eu ouvia era um lobisomem vindo e que os cachorros latiam para ele. Na hora não me deu muito medo. Eu fiquei com medo foi do que ela falou depois. Ela me disse que ele vinha na tarimba da cozinha. Tarimba é uma madeira que minha avó usava para lavar as panelas e a água caía nas plantas, junto com os restos de comida. E o lobisomem ia comer os restos de comida que caíam nas plantas. E toda noite ele vinha fazer isso. Fiquei muito assombrada com isso, e depois daquele dia eu entrava cedo em casa. Passou-se uns dias, ela resolveu me mostrar quem virava aquele bicho. Era um tiozinho que vendia picolé pra gente. Minha avó falou que ele queria namorar com ela, mas minha avó dizia que era muito velha, que não queria mais ninguém na vida dela. Depois daquela noite, o tiozinho do picolé passou lá em frente e me falou oi. E meu Deus, meu coração quase saiu pela boca de tanto medo. E minha avó me falou bem baixinho: "Quer tirar a prova se é ele ou não? Fala o nome dele bem baixinho quando ele estiver bem longe e você vai ver.
ele vai olhar para trás, porque eles ouvem muito bem. Eu me recordo até hoje. Eu apenas sussurrei o nome dele e ele rapidamente olhou para trás e olhou diretamente para mim. Foi muito assustador. Depois disso, nunca mais vi aquele tiozinho do picolé e os barulhos pararam. Acredito que ele não gostou de saber que minha avó e eu descobrimos o seu segredo e foi embora. Bom, tenho muitos outros relatos que enviarei em breve. Obrigado e boa noite a todos. Relato: um lobisomem morou lá em casa. Olá a todos, me chamo Rodrigo, sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu tinha entre 13 e 14 anos de idade quando um tio do meu padrasto veio de Osório para morar conosco. Havia uma edícula nos fundos da nossa casa e foi lá que ele se instalou. Ele tinha uns 75 anos. Chegou de carroça lá em casa. Com o passar dos dias, fez uma bela horta. Era um amor de pessoa, só que com um jeito meio estranho. Minha mãe não deixava meu irmão e eu ficarmos sozinhos com ele. Na época, eu não entendia, mas depois de algumas semanas morando conosco, em uma madrugada, eu acordei com os latidos enfurecidos dos cachorros de rua, inclusive do meu cachorro, que era um pastor alemão que patrulhava o nosso pátio, inclusive embaixo da casa, pois ela era cercada de sarrafos. Daí meu cachorro entrava até lá embaixo para latir. Enfim, por volta das 3 da manhã, aqueles cachorros que latiam muito repentinamente pararam. Foi quando senti um medo que nunca senti antes. Um silêncio infernal se fez. Meus ouvidos ficaram mais aguçados e, de repente, ouvi do lado de fora do meu quarto uma respiração bem forte de um animal grande e um rosnado parecido com um leão ferido. A coisa tinha passos bem pesados. Meu pastor alemão, embaixo da casa, chorava e batia a cabeça nos caibros, talvez tentando se esconder do que ele estava vendo. Ele, que era tão valente, estava com medo. Imagina eu, que era uma criança e estava só ouvindo. Eu sentia meus cabelos do corpo todos arrepiados. Meu padrasto trabalhava à noite e só ficava em casa minha mãe, meu irmão e eu. Aquele bicho começou a passar as garras nas matas juntas da casa. Eu ouvia nitidamente suas unhas arranhando. Foi quando saí correndo do quarto desesperado, berrando e chorando, chamando minha mãe. Ela acordou meio assustada e me falou: "Deita aqui comigo, você deve estar sonhando, filho." Depois disso, ouvi mais umas 2 vezes, só que o barulho já parecia estar na rua. Dias depois, esse tio do meu pai se mudou para outro lugar e os barulhos estranhos no nosso pátio cessaram. Anos depois, eu já estava até casado, foi que minha mãe veio me falar que ouvia os barulhos também, mas não me falava nada para não me amedrontar mais. Ela disse também que certa vez, numa noite, foi na casa dos fundos ver se o velho estava bem, já que ela tinha ouvido seu cavalo agitado nos fundos do terreno, pois o nosso pátio era quase uma chácara. E ela não o encontrou, só achou a porta da casa aberta e uma Bíblia aberta em cima da cama. Daí ela voltou correndo para casa. Ela tinha uma leve suspeita que ele era um lobisomem, e mais alguns da minha família também achavam isso. Depois que ele se mudou, acabou o pesadelo, mas até hoje isso me persegue. Tenho medo, pesadelos, sinto pavor em algumas madrugadas quando perco o sono ao ouvir os cachorros agitados. Amigos, não desejo a ninguém ouvir o que eu ouvi. Ainda bem que eu não vi ele, pois talvez tivesse tido um infarto, pois sei que é a coisa mais horrível do mundo os sons que um lobisomem faz. Agora que estamos na quaresma, todo cuidado é pouco. Se ouvirem qualquer barulho fora de casa, não saiam para ver o que é. Boa noite a todos e obrigado. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Essa quaresma tá assombrosa mesmo, não é?
Muitos relatos de avistamentos de lobisomens e outros seres também. Inclusive, uma moradora do interior do Amazonas, Dona Maria Francisca, de 38 anos, jurou de pés juntos que foi ameaçada de morte por uma gambá falante. Isso mesmo, amigo, gambá falante. Segundo Dona Maria, a criatura ainda xingou, chamou-a de lascada. Olha pra aí! O encontro bizarro aconteceu depois que o seu marido, acostumado a caçar gambás, trouxe uma gambá viva e a colocou em uma gaiola no quarto do casal. Durante a noite, Dona Maria reclamou do cheiro forte do animal e, para sua surpresa, a gambá teria respondido: "Fedorenta é você! Vê se te manca, mulher! Ainda me chama de fedida, sua lascada!" Aterrorizada, ela disse que nunca mais comeu carne de gambá. Essa quaresma tal não tá estranha? Bom, relatos como esse são raros e realmente associados ao folclore amazônico. Mas a história de Dona Maria virou notícia até no Correio News e deixou muita gente arrepiada. O que vocês acham disso, família? Bom, vamos aos salves de hoje? Vai um salve em clima de quaresma para Eliezer Gonçalves, Vanessa Pereira da Silva, Florinda Dias, Eliane Nascimento, Evaldo Ribas, Jonas Luiz, Joana Santos Saraiva, Orlando Alcovias, Endi, Simone Fagundes, Severina Barbosa, João Passoni, Ângelo Augusto da Silva, Iramir Soares, Valdênio Oliveira, Elisandra Cruz, Guilherme Martins, Ailton Marinho, Néia Oliveira, Cláudia Motola, Antônio Júnior, Marcos Rodrigues, Carla Aparecida Bueno, Alaísa Silva, Rosilda Pereira, Camila Urana, Beatriz Reis, Lúcia Oliveira, Ana Paula Ribeiro, José Carlos, Bárbara Dias, Nilce do Lago, Angélica Guimarães, Carla Michele, Arlete de Freitas, Iraci Souto, Rosimeire Ramos, Maria Menezes, Verdades Inconvenientes, Velda, Cantinho da Ed, Suzane Palim, Alziro Pontes, Gilvânia Lima da Silva, Bebê Fantasma, Antônio Carlos Benites, Dieco 1980, Aspirante Silva Júnior, Sandro Ragno, Sebastião Paulo Rodrigues, Diva Gomes, Hélio de Castro, Érica Garcia, Richarlison Sena, Jéssica Ricardo, Camila Marques, Cristiane Martins, Paulo Daltro, Thalita Silva, Edson Caio, Francisco Oliveira, Carlos Marques e Cláudio Américo. Família, no próximo vídeo tem mais salves. Se eu não citei seu nome, receba mesmo assim o meu salve e um abração. Agora eu me despeço agradecendo a companhia de todos vocês. Desejo também uma noite abençoada e uma excelente semana. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família. Tchau, tchau!